Ok, então bora mais uma vez aqui, a gente complementando as informações para a continuidade do trabalho de vocês. Eu vou falar a respeito daquela abertura no telhado aqui, ó, aquele telhadinho com duas águas que a gente faz com uma janela, né? Para poder ter acesso também de iluminação aqui nesse ambiente. Então vamos lá, como é que, recapitulando aqui, só vou abrir novamente o nível 2, tá? E vou pedir para visualizar aquele arquivo do AutoCAD que nós havíamos importado. Então eu vou pedir aqui para revelar elementos ocultos. Tá aqui o arquivinho do AutoCAD. Eu vou pedir para voltar a exibir ele na vista. Ok, exibi-lo. E vou pedir ele também aqui no primeiro plano, onde está plano de fundo aqui, ó. Vou trazer ele para frente do desenho, só para visualizar uma coisa. Reparem que tá vendo aqui, ó, a marcação das duas águas e da janela que nós tínhamos aqui nesse espaço, nesse ambiente? Então, ele já tinha sido previsto. Eu vou fazê-lo agora da maneira como ele foi aqui previsto, tá bom? Então, primeiramente, o que eu vou criar neste momento? O telhado. Então, vou criar esse telhadinho aqui, depois eu faço o recorte do outro lá embaixo, tá? Então, primeiramente, vou criar o telhado. Vou com a mesma ferramenta que vocês já conhecem, telhado, né? É o mesmo tipo de telhado, é o telhado lá de telha genérica, do mesmo que a gente já estava escolhendo. Eu vou desenhar esse triângulozinho aqui, ó. Lembrando que, por ser duas águas, né, e eu quero uma virada para lá e outra virada para cá, se eu colocar o triângulo todo de uma vez só, eu não consigo especificar esta orientação que eu preciso, né? Esta direção da água que eu preciso. Então, eu vou ter que fazê-la individualmente, tá? Eu vou fazer aqui, ó, um triângulo apenas. Então, seleciono a opção de linha e vou criar aqui o meu primeiro triângulo. Então, vou pegar lá o endpoint dele. Recapitulando, eu cliquei aqui em SE para ele encontrar o Snap Endpoint, tá? E vou fazer o mesmo aqui desse outro lado também. Então, SE, ele encontra o Snap Endpoint e aí eu finalizo aqui o triângulo. Se eu mantiver ele com estas opções, recapitulando, né? Olha, as três linhas estão definindo a inclinação. Então, o que acontece? Se eu confirmar agora neste momento, o meu telhado ficou com um formato que provavelmente não é aquele que vocês gostariam que tivesse, né? Ele até ficou lá dentro, lá da casinha, ó. Eu vou fazer aqui um deslocamento dele. Eu vou jogar ele aqui pelo menos uns 2 metros de altura, só para trazer ele para o lado de fora, para a gente conseguir visualizar. Então, já deu para ver que está errado, né? Não está do jeito que eu queria. Eu vou até subir ele aqui mais um pouquinho, depois a gente baixa ele para deixar na posição correta. Mas eu já percebi que não está correto as direções das águas que eu precisava. Então, se eu clicar aqui, editar perímetro, selecionar duas daquelas águas que foram desenhadas e tirar a inclinação, eu vou tirar dessas duas aqui, ó. Então, define inclinação? Não, não define. Ok, confirmo. Reparem como é que ficou a inclinação do telhadinho. Então, também não está correto. Ela ficou invertida, tá vendo? Ela ficou com o caimento para este lado. Eu queria o caimento deste aqui, mas só que para baixo, não para cima. Tá? Então, gente, isso aqui é um recursozinho que eu ainda não tinha aplicado. Tá? Até então não tinha tido a necessidade de fazer um telhadinho deste. Esse aqui eu achei legal quando eu comecei a montar esse projetinho caricato, né? Como a gente já costuma falar aí algumas vezes. Eu achei interessante porque me propôs uma alternativa que até então eu ainda não tinha aplicado. Então, o que a gente vai fazer? Na verdade, a gente só vai inverter a posição do caimento. Tá? Não é escolher outra face, porque se eu pegar outra face, eu vou selecionar ele aqui de novo. Ó, eu vou desligar a opção de inclinação deste, como nós sabemos, aqui em cima, e vou ligar, por exemplo, deste. Então, será que é isso, professor, que eu preciso? Olha, ficou inclinado, certo? Mas reparem que ele ficou inclinado a partir deste ponto. Então aqui, ó, eu não vou conseguir, quando encostar essa pontinha no telhado, eu não vou conseguir dar o caimento necessário para acompanhar o telhado em si.
tá bom? Então não está correto também. E depois essa ponta aqui ficou mais alta. Essa pontinha ficou mais alta do que essa. E eu não quero, eu quero ele aqui nivelado, tá? Então o que eu vou fazer na verdade é pegar aquela inclinação que eu já tinha e simplesmente inverter o valor. Então só para conferência eu vou pegar esse telhado aqui, ó, e verificar que ele está a 45 graus. Eu vou usar a mesma inclinação. Então seleciono novamente esse, editar. Vou corrigir aquela questão da inclinação, então tiro aqui, habilito novamente esta, tá? Mas quando ele pergunta o valor de inclinação, em vez de eu colocar os 45 graus positivos, ó, ok? Em vez de colocar o positivo, que está jogando ele para aquele lado, eu vou pedir o valor negativo. Então se eu coloco menos 45, ele já vira para baixo. E aí sim, é esta posição aqui que eu quero. Olha lá, ele já quase bateu certinho, ó, no telhado. Eu só preciso afundar ele um pouquinho mais para fazer com que esta ponta aqui é que encoste no telhado, tá bom? Então essa pontinha é que tem que encostar aqui no telhado. Depois eu posso baixá-lo aqui um pouquinho. Mas, estando feito já corretamente, eu já posso inclusive pedir para ele, lembrando que espero que vocês estejam estudando as ferramentas de modificação, eu vou pedir aqui, ó, um espelho. Então, espelhar pelo eixo e vou selecionar a face do próprio telhado e vou lá, já tenho aí o meu telhadinho prontinho, tá? Feito. Então já está na posição certinha, já está com a inclinação certinha que eu precisava. Eu só preciso baixá-lo agora um pouquinho para que esse contato aqui, ó, fique correto mediante a posição do telhado. Então para isso eu vou voltar lá na minha vista da planta e vou passar o corte como ele está sugerindo aqui, ó, né? Exatamente pela cumieira. Então eu vou pegar esse corte que está aqui, vou arrastar ele e vou soltar lá em cima da cumieira, ó. Que assim eu fico com a visão precisa da posição do telhado. Quando eu abrir aqui o corte, lá está. Eu preciso que esta pontinha encoste aqui na face do telhado. Então seleciono os dois, né? Comando mover, seleciono a pontinha que eu quero, arrasto ela para baixo até que ela encoste no telhado. É este cruzamento é que eu preciso, ok? Olha lá, um com o outro. Posso até já pedir agora para unir as geometrias, né? Então posso unir esse telhado a este, ele já vai dar um acabamento mais bacaninha ali. Bom, deixa eu ver no 3D se eu mexi o que eu imaginei. Eu tinha mexido só uma folha, né? Então agora a segunda eu posso mexer por aqui mesmo, mover, pego este pontinho final. Deixa eu ver se ele vai aceitar aqui. Não está aceitando, então vamos novamente fazer através de um corte. É sempre mais fácil, né? Só que agora eu preciso de um corte no outro sentido. Então eu vou passar um corte aqui, ó, com a ferramenta corte, tá? Eu vou passar um corte aqui no outro sentido, como vocês já sabem fazer também, né? Abrir o corte e é esse desencontro aqui que eu estou tentando corrigir. Então eu vou selecionar ele, mover, vou pegar aqui esse endpoint e carregar para dentro do outro. Posso também já unir a geometria, este telhado com este telhado com este, e já fica tudo preparado corretamente. Então notem que está perfeito, certo? Bom, e agora? Eu queria que tivesse uma janelinha aqui, ó, né? Então eu preciso primeiro cortar esse telhado, essa parte que está aqui dentro, e depois colocar uma janelinha que eu posso inclusive usar a mesma ferramenta que eu usei para cá, né? Que está lá no videozinho anterior, que é a parede cortina. Então a gente vai usar essa mesma ferramenta aqui da parede cortina. Só que para isso eu preciso antes cortar o telhado. Então para cortar esse telhado, eu seleciono o telhado que já está lá, que é o que eu quero cortar, editar o perímetro e vou passar lá para a planta de nível, tá? Então a planta de nível está aqui, ó. Então qual que é a posição, aonde é que eu vou cortar esse telhado? Aonde eu fiz o outro, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, selecionar e vou cortar esta área do telhado. Então apertando Tab aqui para selecionar os objetos, ok? Vou selecionar as três linhas, porque elas ficaram com definição de inclinação, não quero que elas definam inclinação. Confirmo e quando eu faço isso, um vazio dentro de outro já marca a parte de recorte. Ok? Então já está lá, está recortado aí já certinho. Bom, parece que não ficou muito justo aqui a questão da posição daquele corte. Tá? Então eu posso diminuí-lo um pouquinho,
de modo que ele não fique tão dentro da cobertura, até mesmo porque provavelmente a gente vai passar aqui um telhado, né? Eu posso esticar esse depois, eu posso ajustar aqui os desenhos, tá? Então eu vou só fazer aqui uma pequena redução, eu vou diminuir aqui com o comando de offset mesmo, deslocamento, eu vou diminuir uns 10 centímetros, então ponto 10 sem cópia, tá? Pessoal, lembrando, essas questões aqui, ferramentas de modificação e ferramentas de desenho, eu já vou começar a entender que vocês já dominam, tá? Então se ainda não dominam, corram lá nas videoaulas 11, 12, 13 e 14 e visualizem para poder dominá-las, tá? Então eu vou fazer aqui uma redução, olha, todos de uma vez só, confirmo, ok, e pronto, já ficou bem mais atraente ali o acabamento do meu telhadinho, né? Já deu até aqui um beiralzinho também, legal, pô, ficou fantástico, só falta agora colocar a minha janelinha ali naquela área, tá bom? Então, como é que eu vou fazer essa janelinha agora? Vamos aproveitar esse videozinho e já fazê-lo? Eu vou voltar aqui para a minha planta do nível superior, vou pegar a mesma ferramenta que eu peguei aquela vez, né, da parede cortina. Para quem não presenciou o outro vídeo, então eu faço com arquitetura, parede e escolho a opção parede, cortina, vitrine, tá? E aí eu vou colocá-la aqui, ó, na mesma posição da janela. Então eu vou pegar aqui esse endpoint e vou levar até a área que eu quero finalizar aqui a minha janelinha. Então neste momento ela já está feita, ok? Vamos ver como é que ficou lá no 3D? Olha ela aqui, ó. Então ela já está aqui, certo? O que eu preciso agora é regularizar a posição e a altura dela. Então lembrando mais uma vez daquele recurso que nós temos de anexar topo base. Ele usa também para essa janelinha, professor? Usa, vai dar certo. Então clica aqui, seleciona o telhado e ele já vai dizer que foi adaptado e que por ter feito essa adaptação, ele está perdendo esse montante horizontal aqui, ó. Então eu vou dizer, beleza, pode excluir ele, não preciso dele não. Então já fez lá, ó, o recorte bonitinho. Vou pedir para anexar de novo e pegar a outra água do telhado. Então a mesma coisa, ele está falando, olha, estou excluindo este montante e estou excluindo este montante. Beleza, pode excluir. Tá? Então já está feito, ó. Tá vendo? Está acabadinho lá a nossa janela. A única coisa que eu tenho que fazer agora é porque essa parede aqui ela está começando lá de baixo, eu posso pegar aqui na setinha e levantar a altura dela até ela encostar na altura que eu quero que comece aqui a minha... Deixa só eu voltar, desculpa. Adoro quando isso acontece, né, enquanto a gente está falando, que é exatamente até para poder, se acontecer com vocês, a gente ter também a mesma noção, né? Então eu vou diminuir aqui um pouquinho, não vou diminuir tanto quanto estava antes. Alguns painéis sistemas, ok, ele está falando que vai dar algum problema ali com os painéis que foram perdidos, né? Mas olha, está aqui a janelinha, aonde ela começa, o montante, e aonde ela termina ali, ok? Bom, na parte de baixo dessa janelinha, eu posso fazer uma parede, tá? Então eu posso ver aqui onde essa começou. Ela está começando com 1 metro, vamos arredondar isso aqui só para não ficar com erro nenhum. Vamos começar ela com 1,70 m. Ele falhou ali alguma coisa, deixa eu ver se ele vai anexar topo base. Ok. Então vou repetir aqui o processo, anexar topo também. Ok. Gente, ele não está querendo fazer dos dois lados, está perdendo aqui alguma coisa, deixa eu ver se agora vai. Não, ele está dando um conflito. Bom, ele está dando um conflito, pode ser pela questão da dimensão dessa estrutura, tá? Como ele está buscando aqui um dimensionamento mínimo, pode ser a formatação que está dando algum problema, eu vou diminuir aqui para 1,60 m mais ou menos. Depois a gente faz ali alguns ajustes, então para 1,60 m, e agora acredito que ele vai aceitar, porque provavelmente a dimensão desses painéis estão ficando comprometidos. Pronto, 1,60 m ele aceitou, tá? Então eu vou colocar a outra parede por baixo dessa
começando lá no piso e terminando com 1,60 m de altura. E depois eu ajusto o acabamento também aqui do telhado, ou chego a janela um pouquinho para frente, se for o caso, né? E faço aí os ajustes necessários, tá bom? Então, voltando aqui no meu corte 2, nesse corte aqui, por exemplo, olha, eu vou encostar essa parede aqui na parte do acabamento do telhado, depois eu posso recortar também o telhado, né, para dar esse acabamento final. Então eu vou trazer ele aqui mais para frente um pouquinho, tá? Eu posso até de repente já alinhar ele com essa parede que está aqui, ó, já tem uma parede, vamos alinhar ele com ela, né? Então eu vou pegar aqui esse alinhamento do centro da parede com o centro dessa minha... Oi, desculpa. Vamos pegar então a face externa. Eu quero aqui, ó. Vamos fazer pelo Move, então. Eu estou querendo pegar aqui o centro da parede. Então tá lá o alinhamento do centro da parede. Excluir elementos. E esse pedacinho do telhado aqui, eu vou prolongá-lo um pouco mais e depois diminuir esse aqui também, tá? Então, eu vou começar pelo prolongamento deste telhado aqui. Então, eu vou aumentar aqui a frente dele, ó. Vamos colocar aí mais uns 30 centímetros, né? Então, uns 30 centímetros aqui para frente, sem cópia. Então, esse aqui eu prolonguei ele 30 centímetros. E vou fazer o mesmo com o outro do outro lado. Então esse aqui também, eu vou prolongar ele aqui na frente, uns 30 centímetros também, sem cópia, e ok. Então agora já ficou mais preciso ali, ó, a posição da minha janelinha com a posição do telhado. Só preciso agora ajustar este telhado aqui de baixo, quanto ele está avançando lá para dentro da janela, ok? Então, são questões de detalhamento. Reparem que a técnica ela é simples, eu só preciso agora ter o esmero, o cuidado em fazer o desenho com toda a meticulosidade que eu preciso. Tá? Então, posso buscar aqui, inclusive, o alinhamento, ó, pedir para ele o alinhamento dessa face com esta linha. Então, quando eu confirmo, o desenho já vai lá para o recorte certinho que precisa. Eu só preciso agora, então, subir o telhado, aquela parede de baixo, até encostar aqui nesta parte da janela, tá? Ou então editá-la, talvez, né? Clicar aqui 2 vezes sobre aquela paredinha. Então essa parede aqui, eu posso estar editando aqui para ela não sobressair também na cobertura. Eu posso pedir para ele aqui somente a questão desse acabamento inferior. Então vou buscar aqui, ó. Vou fazer só um recorte aqui, uma quebra da linha, tá? Então, ferramentas de desenho e de modificação, espero que estejam estudando tudo. Então, eu só fiz aqui uma pequena saliência na parede para que ela encoste na janela nesta posição. Então, ok, e pronto, lá está a janelinha, como se fosse um pequeno peitoril, né? Então, está aqui um acabamento, ó, um peitoril entre a janela e o telhado. Ok? Então tá aí a nossa janelinha zenital da cobertura e já deu um outro ar, né, um outro desenho aqui para a casinha, já ficou até mais charmoso. Eu vou interromper esse vídeo e no próximo vídeo eu vou gravar mais um agora para a gente falar sobre o telhado da garagem, né? Nós tínhamos no projeto original uma outra água aqui com uma inclinação menor, mas eu acho que vai ficar muito estranho, e já que esse projeto está um tanto caricato, eu vou aproveitar para mostrar uma outra técnica para vocês. A gente vai fazer então um pequeno telhado com uma laje plana, ou tipo uma laje impermeabilizada, ou até mesmo um telhadinho com fibrocimento, né, dentro de platibanda. Então a gente vai trabalhar com essas platibandas, ok? Então finalizando aqui esse vídeo, obrigado e até a próxima.